Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando família, projeto de Deus. Ontem nós fizemos a introdução sobre planejamento familiar. Hoje nós vamos ver o planejamento familiar e a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos orienta em relação ao planejamento familiar. Nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre ter filhos. Então nós vamos pegar na primícia do planejamento ontem. Nós vimos a construção da família. O noivo, o casal deve planejar o casamento. Casou-se, agora é o planejamento em ter filhos. O que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Então, ontem vimos sobre o que é um planejamento. A palavra de Deus vai apontar para nós a bênção de termos filhos. Contudo, quero frisar o texto de ontem como parâmetro para pensarmos em nosso tema, ou seja, planejamento familiar. Ontem nós batemos muito em Lucas capítulo 14, verso 28, que diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Nós podemos fazer uma leitura mudando a visão disso aqui. Ou seja, se nós queremos ter filhos, nós podemos ler desta forma: pois qual de vós, pretendendo ter filhos, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para tê-los? Ou seja, olha, vamos planejar o nosso filho, né? Então, o que nós precisamos? Precisamos disso, daquilo outro. Tem médicos, fraldas, leites, berço, roupas. Então, há um punhado de coisas que nós temos que sentar para colocar no papel, para ver se nós vamos ter condições de ter filhos ou não. 1, 2, 3, o número de filhos, quanto nós vamos querer, né? Qual vai ser a qualidade de vida que nós temos para dar para esta criança. Então tudo está aqui, em calcular a despesa e verificar se tem os meios para que possam os filhos chegar e trazer a alegria no lar. Na atualidade, qual deve ser a atitude para pensarmos em quantos filhos podemos ter? É algo interessante. Esses dias para trás eu vi uma brincadeira nas redes sociais de um pai olhando para o passado, o presente e já olhando o futuro. Ou seja, no passado as famílias tinham 10, 12, 13 filhos. Depois, no passado tão presente, já nos dias de hoje, 2, 3 filhos e agora, provavelmente, futuramente, apenas um cachorro ou um gato. Uma brincadeira que monta justamente sobre isso. Na atualidade, qual deve ser a atitude para pensarmos em quanto filhos nós podemos ter? O único texto que dá base para termos muitos filhos é Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 28. Você vai olhar vários versículos da Bíblia falando de os filhos, as filhas, sempre no plural. Mas nenhum texto fala em quantidade que você tem que ter de filhos. Antigamente se tinha muitos filhos, porque o pensamento geral era que o sexo era para procriação. Porque aqui está sujeito a isso. Na criação tinha que ter vários filhos para a multiplicação da raça humana. Porque começou com 2. E assim foi se difundindo a família, tendo muitos e muitos e muitos filhos. Entretanto,
nós vamos ver que no início da criação a ordem era crescer e multiplicar. Sim, lá no início o sexo era para a procriação. Porém, atualmente, com o aumento do crescimento populacional, também o poder aquisitivo, as coisas estão caras, é necessário termos bom senso para planejar quantos filhos podemos ter e como dar a eles qualidade de vida. Ou seja, o cuidado com a saúde, com a alimentação, com o vestuário, com o estudo, lazer e outras coisas que são necessárias para que a criança tenha qualidade de vida. Então, antigamente sim, tinha muitos filhos, mas hoje, atualmente, nós temos que planejar e ver se vamos ter condições de ter apenas 1, 2, 3, ou se queremos muitos outros filhos. Mas outra coisa, a quantidade de filhos vai depender do casal, a escolha do casal. Não fique nessa, vai procurar uma menina, vai procurar um menino, e ali vem 1, 2, 3, e não. Assenta, faz o planejamento e vê quantos filhos vocês querem ter. Como podemos entender a medicina em relação ao planejamento familiar? Como nós estamos vendo, antigamente era-se proibido os métodos anticoncepcionais, porque a visão era ter muitos filhos. Sexo era para procriação. Então nós vamos ver que, se olharmos para os tempos bíblicos, as mulheres que eram estéreis só conseguiam ser mães por um milagre de Deus. Então, por obra e graça de Deus, a medicina tem meios para ajudar o casal no planejamento familiar, ou seja, em querer ou não ter filhos. Contudo, vale ressaltar que temos que procurar profissionais no auxílio e orientação. E isso não vai contrariar a palavra de Deus. Ou seja, a medicina está aí para ajudar. Eu não quero ter filhos. Então tem medicamentos, tem cirurgias, basta o casal chegar e entender, olha, nós não queremos ter filhos, então vamos tomar remédio. Pronto, está ali a medicina ajudando a não querer. Eu quero ter filho, mas não consigo. Então vamos fazer uma bateria de exames, vamos ver qual é o problema. E ali solucionar o problema para que a criança possa vir. Mas há casos também que nem a medicina resolve. Ou seja, os dois não conseguem ter filhos. Aí vem também a adoção, que é um outro meio pela qual nós podemos ter filhos e criá-los com todo amor e carinho. Então, a medicina, ela é fundamental hoje para não ter ou para ter filhos. E assim é o dever de cada casal sentar e planejar. Nós queremos, então vamos. Não queremos, tudo bem, vamos viver desta forma. E assim, não está contrariando em nenhum momento a palavra de Deus. Porque os dias hoje são maus. E para termos um filho, nós temos que ter uma consciência, ter qualidade de vida. E assim, educar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Educá-los na presença de Deus, para ser bons cidadãos na sociedade e também bons cidadãos para o reino dos céus. É desta forma que nós temos que pensar para termos filhos. Então, a medicina, ela é fundamental, sim, para o planejamento familiar, o planejamento de cada casal, certo? É pecado não querer ter filhos? Será que é pecado? Será que é pecado evitar ter filhos? Não, queridos, não é pecado. Por quê? Nós vamos ver que querer ter filhos é uma escolha conjugal. Os dois devem ter isso no coração. Não é pecado não ter filhos. Contudo, a palavra de Deus aponta para a bênção de querer ter filhos. Eu aprendi algo no meu primeiro trabalho na igreja, lá em Uberaba, com uma senhora
nós fomos visitar um senhor de idade que nem ele e nem a sua esposa tiveram filhos e quiseram ter filhos, e a esposa dele havia morrido e ele estava muito doente. E essa senhora era sobrinha dele e disse: uma árvore sem frutos é uma árvore pobre. E isso me marcou muito. Um casal sem filhos é um casal pobre. Por quê? Não tem alguém para estar ao lado dele, depois na velhice, para ajudar a cuidar, a amar, a ter carinho, a depositar sobre ele o amor, a dedicação. Então, ter filhos é uma bênção de Deus. E isso fica claro em Salmo 127, verso 3, verso 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse texto do salmista Salomão, ele aponta umas coisas interessantes. Herança do Senhor são os filhos. Deus nos dá esta herança para que possamos cuidar com todo amor e dedicação. Depois, ele fala como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, os filhos futuramente serão a proteção dos pais. Estarão ali para guardar, fortalecer, edificar, cuidar e amar. E ele fala: feliz o homem que tem muitos filhos. Desta forma, queridos, você vê o quanto é abençoado ter filhos. E se olharmos para o Salmo 127, o último versículo fala lá: feliz o homem que vê o filho dos teus filhos, paz sobre Jerusalém. Então, aquele que tem vários filhos vai ver, o homem que teme ao Senhor vai ver os filhos dos filhos, filhos dos filhos, vai ver a sua genealogia crescer, porque feliz é o homem que tem muitos filhos. Desta forma, queridos, é uma escolha conjugal ter ou não ter, mas se for para ter, veja como bênção do Senhor na vida de vocês, para terem filhos. As famílias antigas tinham vários filhos, sofreram para criar os filhos, mas deram conta. Hoje, atualmente, nós preferimos ter 1, 2, no máximo 3 filhos, passamos algumas lutas, mas se você confiar no Senhor, você vai ter o mesmo êxito que tiveram os pais antigos, buscando a sabedoria, o entendimento, criando na disciplina e na admoestação do Senhor. O que a palavra de Deus diz sobre ter filhos? Na atualidade, qual deve ser a atitude para pensarmos em quantos filhos podemos ter? Nós vamos ver que como podemos entender a medicina em relação ao planejamento familiar. E é pecado não querer ter filhos? Então nós aprendemos hoje o que a palavra diz sobre ter filhos. Na atualidade, é escolha do casal pensar em quantos filhos eles vão querer ter, olhar para a medicina com os olhos de paz, de tranquilidade, como uma bênção de Deus estar ao nosso lado para planejar ter ou não ter filhos. E por último, saber que não é pecado você não querer ter filhos, mas é uma bênção você escolher tê-los, para que no momento certo eles possam estar ali, ajudando, amando, respeitando, fortalecendo em toda e qualquer situação. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Que possamos, Senhor Deus, ter a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, para fazer a escolha certa de querer ou não querer ter filhos, ó Pai. Ao olhar, Senhor Deus, para a medicina como uma dádiva do Senhor para nos ajudar
a ter esta definição, se nós queremos ter ou não. Mas acima de tudo, ó Pai, saber que ter filhos é um presente do Senhor para nós. É algo bom, é algo agradável, é algo que vai nos dar suporte para vencer cada dia. Abençoa, Senhor Deus, as famílias que estão iniciando agora, que estão pensando em ter ou não ter, que eles possam ter o discernimento na palavra, ter a orientação do Teu Espírito Santo para fazer a escolha certa. Os pais que já são pais há muito tempo, que possam ter a sabedoria para orientar os seus filhos a fazer a melhor escolha, mas deixar a eles escolher, fazer a escolha por eles mesmos, ó Pai. Abençoe os nossos filhos, sustenta-os debaixo da Tua graça, debaixo da Tua palavra, livra-os de todo mal, de toda violência, de todo vício, ó Pai, e que eles possam sempre buscar a Tua presença. Coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, restaurando as forças, edificando, Senhor Deus, dia após dia. Abençoe os casamentos, sustenta debaixo da Tua graça. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.